Boa noite, minha gente. Nós estamos estudando Colossenses e falamos algumas coisas importantes sobre esta igreja que foi uma igreja fundada não por um dos apóstolos, e sim por um membro como nós do corpo de Cristo. E essa igreja teve alguns problemas, além da religiosidade dos judaizantes. Ela teve também uma nova filosofia que estava agora tentando as igrejas gentílicas. Era o gnóstico, o gnosticismo. E essa turma, eles trouxeram muitos problemas. E Paulo, na sua primeira prisão, ele estava em Roma, ele recebe as informações do que estava acontecendo com essa igreja e ele passa a carta de Colossenses para ajudar esse povo a continuar andando na sua caminhada cristã no trilho, dentro da doutrina, dentro dos conceitos dados e dirigidos por Deus. E no capítulo 1, você já sabe, a gente estudou semana passada, Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Paulo está preso por quê, pastor? Qual foi o crime que ele cometeu? Pregar o evangelho. Paulo, ele foi preso. Aliás, quase todos os apóstolos, os discípulos de Cristo, foram executados por pregar o Evangelho. E não foi diferente com esse ícone da nova aliança. Ele estava preso em Roma, aguardando ser julgado. E você tem essa informação lá em Atos capítulo 27, 28, você tem essa informação e muita coisa que aconteceu nas cartas do apóstolo Paulo, que é Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Ou seja, o Novo Testamento quase todo foi escrito por esse apóstolo do Senhor Jesus, que não conviveu com Cristo, como Pedro, como João, mas teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, onde ele também, como judaizante, estava indo perseguir os cristãos e aprisionar os cristãos, porque Paulo, como um verdadeiro judeu, não acreditava que Cristo era o Messias, e por isso ele entendia que era uma seita que estava se levantando, o cristianismo, e ele foi um dos algozes até o momento da sua conversão. E quando ele foi convertido, o próprio Senhor Jesus traçou e disse para ele que ele tinha uma grande missão no cristianismo. Então, praticamente todas as cartas que você e eu conhecemos no Novo Testamento têm teologia paulina, a orientação de Paulo para a gente. Então, Paulo está preso, anos 60, está em Roma, aguardando julgamento, e lá ele recebe a informação dessa igreja, e chega ao seu conhecimento que essa igreja está passando por problemas, além dos judaizantes, querendo levar a igreja gentílica para os conceitos judaicos da circuncisão, da guarda do sábado, do culto dentro do templo. Paulo também enfrenta agora e recebe uma nova notícia desses filósofos gregos que estavam também dizendo para essa igreja que não havia necessidade de se manter o corpo em purificação e em santidade. O corpo é uma matéria, o que importava é o espírito. Então, já que o corpo não importa, você pode fazer o que você quiser com o corpo. Se o teu espírito está salvo, o corpo você faça o que você quiser. Era essa a doutrina, o ensinamento filosófico e errado que esses homens, e
essa turma toda chamada gnósticos estavam introduzindo na igreja, né? Que o importante era só o espírito, o corpo não importava, e Paulo refuta essa teologia, Paulo refuta esse ensinamento, dizendo logo no capítulo 1 para essa igreja, né, a igreja de Colossenses, o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, versículo 1, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos. Então ele já começa logo dizendo, né, que nós somos santos. E no original, essa palavra santo, ela quer dizer que você e eu, quando aceitamos Jesus, você lembra? No processo da salvação, a Bíblia declara que Cristo fez a obra perfeita, foi para a cruz do Calvário morrer no meu e no seu lugar. A obra consumada foi feita da restauração e da reconciliação com o homem. O que você e eu agora fizemos, nós aceitamos a boa notícia do Evangelho, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. E quando nós aceitamos Jesus, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que você e eu nos tornamos novas criaturas no Espírito. As coisas velhas passaram, recebemos a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, e a partir daquele dia que você e eu recebemos Jesus, nós nos tornamos igreja, corpo de Cristo, nascido de novo, e fomos transportados para o reino de Deus, através do nosso ato de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Então Paulo está dizendo agora para essa igreja que foi fundada por um dos homens, né? Por Epáfras, está aqui no capítulo 7, no versículo 7, né? A gente vai chegar até lá, mas está escrito aqui, ó, segundo fostes instruídos por nomezinho, né? Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ou seja, essa igreja, a permanência e a fundação dela, né, quem levou o Evangelho para os Colossenses, que era também uma região da Ásia Menor, junto ali com Laodiceia, com aquelas igrejas ali da Ásia Menor, Epáfras foi esse discípulo que semeou a boa mensagem do reino de Deus. Ele estava cumprindo o ide estabelecido por Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, Epáfras recebeu a mensagem, recebeu o evangelho, e na sua cidade, Colossenses, ele começou então a falar do amor de Deus. O evangelho foi crescendo, porque essa é a missão do evangelho, a expansão, a libertação, a transformação das pessoas. As pessoas foram recebendo Jesus e a igreja foi sendo formada, consolidada, e esse pastor estava agora com esses problemas. Diante desses problemas, vou pedir ajuda a quem? Ao apóstolo Paulo, aquele, né, que era o apóstolo dos gentios, aquele que tinha preocupação com as igrejas. Pastor, mas como Epáfras conhecia Paulo? Simples, Epáfras se converteu em Éfeso, e ele se convertendo em Éfeso, ele sabia que a igreja de Éfeso, a gente já estudou, né, essa igreja há alguns capítulos e alguns meses atrás, ele já sabia, né, que Paulo era o homem que ele deveria consultar, o homem que ele deveria pedir instruções para resolver esses conflitos com os judaizantes e com essa filosofia dos gnósticos. E aí, quando ele chegou lá na prisão, ele falou tudo para Paulo, e Paulo redige essa carta. Nem sempre Paulo escreveu a carta, ok? Você sabe que todas as cartas, todos os pergaminhos eram escritos por uma pessoa chamada amanuense. Então, esse homem, né, era um técnico, era uma pessoa que escrevia as cartas, e alguém redigia
verbalmente, né, falava as coisas, e esse homem ia escrevendo o conteúdo da carta para que ela agora fosse distribuída perante a comunidade cristã. E aí Paulo já começa dizendo: olha, eu sou o apóstolo de Cristo, fui chamado por Ele, e estou dizendo para vocês, vocês são santos, e são santos separados. E quando ele começa dizendo isso, ele continua dizendo: e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Senhor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Mesmo estando distante, Paulo tinha uma preocupação de orar pela igreja que estava sendo fundada. Então é importante você e eu, como igreja, saber da importância da nossa oração. Não importa às vezes se a pessoa está próxima a você ou distante de você, a oração, ela é fundamental. Então a gente deve orar pelas nossas autoridades, a gente deve orar pelos nossos pastores, pelos nossos bispos, pelos nossos líderes. A oração faz parte, de algo salutar, onde a gente comunica a necessidade de coisas para Deus, para que Deus possa estar abençoando. E ele continua dizendo assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então ele começa dizendo para essa igreja, e uma coisa muito importante, quando a gente vai corrigir alguém, é importante a gente falar de coisas positivas. Por exemplo, você é pai, vai corrigir o seu filho, fale das coisas positivas que o seu filho faz. Não comece logo dizendo das coisas ruins que ele está fazendo. Elogie, fale das coisas boas, mas depois você vai dizer, como Paulo, você vai perceber no conteúdo do capítulo 2, do capítulo 3, se você também é um empresário ou um líder, é importante você pontuar na vida das pessoas as coisas positivas. E Paulo está ciente de que essa igreja está sendo totalmente bombardeada pelos gnósticos, para que a igreja agora deixasse todo o princípio estabelecido de santidade, de regeneração, de arrependimento, que vivesse uma vida cristã sem nenhum fundamento. Mas ele está dizendo para essa igreja: olha, eu dou graças a Deus, porque vocês, em Cristo, vocês são pessoas amorosas com todos os irmãos, vocês têm esse amor reproduzido. E ele continua dizendo no versículo 9: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo poderia muito bem chegar para eles e falar: poxa gente, como é que pode? Vocês receberam Jesus, vocês estão cheios do Espírito Santo, como é que vocês vão ceder a uma pressão dessa? Vocês vão voltar com um conceito da obra da carne. Ele poderia muito bem ter uma atitude assim, mas ele não, ele pontua a salvação dessas pessoas, ele dá a essas pessoas e diz para elas: olha, eu não esqueço de orar por vocês, eu não esqueço de pedir a Deus que o conhecimento, que a sabedoria, que o entendimento possa ser ampliado, a fim de que vocês vivam de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, que vocês frutifiquem toda boa obra e cresçam no pleno conhecimento de Deus. Olha só, gente, essa oração é uma oração modelo. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, Paulo orando pelos colossenses. E esse aqui é um modelo de uma oração para você e eu copiarmos. Quando você estiver orando por alguém, por pessoas, você deve orar pedindo isso, para que a vontade de Deus possa prevalecer, para que essa pessoa tenha todo o conhecimento de Deus, para que ela tenha toda a sabedoria de Deus, para que ela receba todo o entendimento de Deus, para que ela, com tudo isso, ela possa viver de um modo digno, sendo agradável, frutificando em todo momento, em todo tempo, crescendo
Olha que oração, né, abençoadora, orando para que ela seja fortalecida. Pastor, mas essa igreja estava em crise. Sim, estava em crise, mas Paulo não estava pontuando e nem chamando a atenção da igreja pela crise. Pelo contrário, ele estava dizendo: olha, mediante tudo isso que está acontecendo ao vosso derredor, eu oro para que vocês não cedam a essa pressão. Eu oro para que vocês continuem crescendo. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês recebam força e glória e sejam perseverantes com toda alegria, dando graças a Deus por tudo, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aí no versículo 13, ele dá mais um up nessa oração, e ele começa dizendo assim, ó: quem fez isso por nós foi Jesus. E aí ele diz para essa igreja, ó, ele, Jesus, versículo 13 do capítulo 1, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está vendo Paulo falando de problemas aqui, até agora? Não, mas essa igreja estava vivendo problemas tremendos, problemas que estavam fazendo com que a igreja tivesse agora um olhar mundano e perdesse toda a sua santidade. Mas em momento algum, Paulo começa a validar esses conflitos. Pelo contrário, ele começa dizendo: olha, Cristo libertou vocês, então Ele tirou vocês do império das trevas, transportou vocês para um novo reino, no qual vocês agora foram redimidos, e tem agora remissão dos vossos pecados. E ele continua pontuando a excelência daquele que fez a obra por nós, gente. Quem fez essa obra excelente? Jesus, né? Jesus é Deus, porque uma das coisas que o gnosticismo queria trazer para a igreja é que Jesus não era Deus, que Jesus era um anjo de luz, um anjo. E você sabe muito bem que eles queriam dizer que Jesus tinha sido criado e que não era eterno. Olha a sutileza de uma filosofia introduzida na igreja para tirar a autoridade da igreja. Quem é o centro e o cabeça da igreja? Jesus. Quem comprou cada um de nós com o seu sangue e nos prometeu e nos deu a certeza de todas as promessas que estão elencadas na nova aliança? Jesus. Então, se eu tiro Jesus de circuito, eu invalido toda a obra da nova aliança. Olha a sutileza do inferno. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque sutilmente essa igreja estava recebendo informações, conceitos filosóficos, para que eles deixassem de seguir o mandamento e o ensinamento de Jesus. E se eles invalidassem a obra consumada da cruz, todas as promessas da nova aliança eram nulas. Então, voltariam todo mundo a consequentemente viver os conceitos judaizantes. Na sutileza, né, nos detalhes, é que o diabo tenta às vezes trazer para a igreja coisas que não têm mais fundamento. E a gente precisa estar atento hoje, porque sempre as filosofias, os achismos, os conceitos errados vão tentar tirar a gente do alvo. Então é importante a gente ter essa consciência que Jesus nos libertou do império, e Paulo está ratificando isso. Olha, se você tem a redenção, se você foi perdoado dos seus pecados, que é a remissão, você fez isso e recebeu isso porque Deus, Filho, morreu na cruz por você. E ele continua dizendo: olha, Jesus é antes de todas as coisas.
A gente canta uma canção aqui da Marine Freese que diz assim, ó: Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Alfa e ômega são duas letras do alfabeto grego. O princípio e o fim está centrado na pessoa de Jesus. Então toda a eternidade, e o apóstolo Paulo está agora fortalecendo essa teologia, essa doutrina, de que a nossa supremacia, de que a nossa vida, de que o supremo poder da igreja está declarado na mensagem do Evangelho pregada por salvação na pessoa bendita de Jesus. Então a gente precisa ter isso bem claro, que a redenção de Jesus foi perfeita, que Ele é eterno e Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne e morreu no nosso lugar. E continua dizendo, né, Ele está antes de todas as coisas, versículo 17, versículo 18 diz, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Por isso que quando a gente se reúne, nosso foco aqui é adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nosso objetivo maior não é apenas nos encontrarmos como um grupo social. Não, nosso objetivo maior é adorar a Deus. E esse perigo que estava rondando a igreja de Colossenses, ele vai estar sempre rondando a igreja. Por isso que você precisa tomar cuidado com as sutilezas. Eu falei semana passada de uma igreja que está aí na mídia, né, que o cara está dizendo agora que 666 é um número abençoado e você precisa tatuar ele na sua mão ou no seu braço. Alguém já ouviu esse louco aí? Pois é. E ele diz que o 666 é o número de Deus. Depois, por curiosidade, entre lá na internet e pesquise. Parece que o cara é não sei se é da Espanha ou da Guatemala, não é brasileiro, né? Mas o cara está aí. E tem um bocado de gente já tatuando na mão, 666, no braço, 666. Não é bem assim não. E gente seguindo. E ele distorce a palavra de Deus. Nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo, e a gente vai estudar isso mais à frente, a gente precisa estar atento com a apostasia, com as filosofias, com as sutilezas do inferno. A gente precisa estar atento com as coisas que acontecem. E infelizmente o ser humano, ele gosta às vezes de participar de coisas que às vezes não estão dentro de um parâmetro estabelecido por Deus. A gente precisa entender que o Evangelho é simples. Você pode dizer isso comigo? O Evangelho é simples. Então o Evangelho não tem nada obscuro. Todo o mistério que estava oculto foi revelado. É Jesus. E através do Espírito Santo que habita em você, você tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Pastor, tem hora que eu fico meio confuso. Então, ora a Deus, essa oração aqui que Paulo fez pela igreja de Colossenses, ele estava sutilmente dizendo, olha, que o Espírito Santo dê a vocês entendimento espiritual, que o Espírito Santo dê a vocês conhecimento, que o Espírito Santo coloque na cabeça de vocês sabedoria para vocês perceberem. E uma coisa que a gente está pregando no domingo de manhã é que os dons espirituais, eles são fundamentais para que você perceba a ação do inferno. Eu não sei se você já leu, mas essa passagem está lá em Atos, se não me falha a memória. Paulo estava pregando e de repente Paulo, juntamente com a sua equipe, vinha uma mulher e falava assim: esses são os homens dos filhos dos deuses altíssimos. E aí Paulo, a primeira vez a mulher falou um negócio desse, a segunda vez, terceira vez, quarta vez,
Mas Paulo ficou intrigado. E lá num belo momento, não estava no meu script aqui, acho que isso aí deve estar em Atos, vê qual é o capítulo para mim. Lá um belo momento, o Espírito Santo diz para Paulo: ó, essa mulher está cheia de demônio, está trazendo confusão na pregação que você está ministrando. Ordena que esse espírito maligno saia dela. Diante de uma frase dessa, você diria que essa mulher está com espírito maligno? Esses homens são os filhos de deuses que estão pregando para a gente sobre um Deus poderoso. Se você não perceber os detalhes, você vai dizer: pô, caramba, que isso que deu na cabeça de Paulo? Mandar o espírito maligno sair da irmãzinha? Capítulo 16, versículo 16 de Atos, você vai ler em casa, Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo, e ele percebeu a astuta cilada do diabo numa frase contaminada. Lembra as frases que o diabo tentou também em Jesus no capítulo 4 de Mateus e em Lucas capítulo 4? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pão. Jesus era filho de Deus? Claro que sim. Mas Jesus não caiu na artimanha do diabo, na sutileza. E Paulo está também aqui cheio do Espírito Santo, dizendo para a igreja: não caiam nessa maracutaia, não entre nessa proposta. Vocês precisam tomar cuidado com as filosofias, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo para perceber. Gente, e quando a gente está cheio do Espírito Santo, tudo vai corroborar no nosso espírito com paz. Paz. Paulo, cheio do Espírito Santo, percebeu que essa mulher não estava cheia do Espírito Santo, e sim estava cheia de demônios. E aí ele repreende o espírito imundo que estava sobre aquela mulher. E a gente precisa, como igreja, estar atento, porque as sutilezas do inferno estão aí. Quantas seitas você conhece? E toda seita, às vezes, ela vem maquiada com parte da Bíblia, com parte de versículos. E a gente precisa estar atento para não cair numa teia dessa. A jogada deles lá era o legalismo religioso, para voltarem para o judaizante, e os achismos criados por homem. Pô, pode tudo na igreja, fiquem à vontade. Acho que o Tim Maia já estava lá: pode o que quiser, pode o que vier, pode tudo. Na igreja, essa filosofia do gnóstico dizia isso para a igreja: não precisa ser santo não, precisa orar não, precisa mais nada não, precisa não. E a gente conhece essa sutileza do capeta. Ela, ao longo da história, ela sempre foi tentando disseminar essas heresias no meio da igreja. E a gente precisa estar atento. E Paulo está dizendo isso para a igreja. No capítulo 1, ele está falando então dessa sutileza. Depois ele começa dizendo: gente, cuidado. Aquele que está em pé, fique esperto, para que não caia. Quanta gente boa você já viu que caiu? E se a gente sai do caminho, lascou. Porque a gente saiu do caminho, a natureza de Deus sai de nós. Infelizmente, Jesus cita um texto que é até muito forte, mas ele diz, que 7 vezes mais os espíritos que estavam sobre nós vêm agora sobre essa pessoa, para amarrar essa pessoa. É mole? Para que o diabo tenha o controle das vidas, porque Jesus diz: ó, eis que estou à porta e bato. O diabo não bate não, o diabo mete o pé e oprime, e possui, e arma, com sua forma sutil. Você já reparou hoje a apelação
de tudo e de todos, a sensualidade é uma apelação satânica. E está aí. Totalmente, né? Uma promiscuidade total. Antigamente, você tinha nomes, hoje é bi, pan, tem até pan. Falei, gente, o que é isso? Né? Alguém me falou que tem agora uma pan. Né? Coisa de louco. As pessoas sem se guardarem, sem se protegerem, sem filtro nenhum. O que é isso, gente? É o diabo querendo atrair as pessoas. Por quê? A concupiscência dos olhos, sempre os seus sentidos vão ser manipulados se você não estiver em Cristo. Pelos olhos, pelos ouvidos ou pela boca. Então essas portas você tem que estar controlando elas, submetidas ao Espírito Santo. Davi caiu como? Pelos olhos. Não foi? Mas o processo de Davi não caiu só pelos olhos, já foi gradativamente acontecendo na vida de Davi. E você e eu somos tocados pelo Espírito Santo para não ceder. Você sentiu preguiça para vir à igreja, isso é de Deus ou você realmente está cansado? O que você acha? Não venho hoje, não venho amanhã, não venho depois, não venho domingo, não venho isso, não venho aquilo outro. Essa preguiça não é normal, isso tem aí uma ação diabólica. Pastor, o senhor está colocando o diabo como todo culpado? Não, mas ele está armando aí uma cilada. Aí nesse dia que você ficou em casa, é um amiguinho que convida você para um baile funk, é um outro amigo que convida você para ir para o jogo do Baraca, é um outro amigo que convida você para um jogo de futebol, é um outro amigo, daqui a pouco você fala assim, caramba, o mundo é melhor do que a igreja, quando não é, eu posso te afirmar isso. Mas o diabo vai sempre mostrar que o mundo é lindo, e ele é o príncipe desse mundo, e ele vai estar sempre fazendo as suas expertise, para iludir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se você é casado, tem uma família legal, daqui a pouco ele bota uma secretária lá, perto de você, ou uma amiga, ou uma confidente, aí ela olha para você e diz assim, poxa, você hoje está sério, o que houve? Né? Ela nunca vai dizer para você que você é bonitão, né? Você está sério hoje, o que houve? Aí você, poxa, eu não estou bem no meu casamento, sabe? Eu sou crente, mas minha mulher não me entende. É mesmo? Que isso? Aí ela já vem, já dá aquela cruzada de perna perto de você. Mas o que ela não entende de você? Aí você já viu, né? Você já viu. Ou a mulher, né? Se for um homem, né? A mulher não vai por essa, né? Mas se ele vem falando meloso, né? Muito amigo, muito galanteador, né? A mulher é mais emocional. Aí vai, é mesmo, mas você tem razão, meu marido não me entende mesmo. Mas eu te entendo, filha, puxa vida, né? Você, tadinha de você, né? Eu posso te ajudar, né? Aí no dia seguinte ele já vem com uma flor para você, né? Ou manda entregar uma rosa para você. Meu marido nunca mais me deu uma rosa, nenhuma, ele me deu um buquê. Ainda mandou com uma caixa de bombom. Meu marido nunca mais me mandou nenhuma caixa de bombom. Então, olha a expertise do diabo. Davi foi a mesma coisa, gente. Davi começou a bater nele. Eu já sou bom demais. O exército de Israel já é bom demais. A gente ganha todas as guerras. Vou nessa guerra agora, mais uma que a gente vai ganhar. Mas o dever de Davi era estar onde? Na guerra. Ele era o rei. Já começa errando por aí. E aí ele ficou em casa, foi para a laje, tomar um banho de sol. E aí foi para a laje, olhou a laje da vizinha, estava lá ela se bronzeando, né? Com fio dental pronto, né? Ficou engodado.
E o cara tinha um harém, ele podia, ele era rei, tá? Os homens hoje têm que entender isso. Era uma outra metodologia, um outro conceito. Ele tinha um harém. Com certeza as mulheres que Davi tinha eram também especiais, bonitas. Mas os olhos ficaram encantados, gente, por mulher do outro. E aí, querido, olha, escuta uma coisa. Um abismo vai chamar outro abismo. É assim nos negócios, na empresa. É assim na vida conjugal. É assim na comunhão. Por isso que Paulo está dizendo para a gente, olha, por mais que você esteja vacilando, toda a obra já foi feita por você. Você está em Cristo, você foi redimido. Agora você precisa também responder. O perigo está aí. O que você tem que fazer quando vem o perigo? Mete o pé. Fica não. Porque você se conhece. Nós nos conhecemos. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos de onde nós saímos. Nós sabemos onde é a nossa fraqueza. Sim ou não? Você sabe onde é a sua fraqueza. E o diabo também sabe. Por isso que a gente tem que estar firme em Jesus. Vigilante. E a vigilância, gente, tô salvo. Relaxei. Não. Pelo contrário, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então não tem essa de relaxar. Eu tenho que estar sempre atento. Porque ele vai estar sempre ao meu derredor, tentando me tirar do caminho, me tirar do alvo, me tirar do propósito, da oração, da leitura, da vida de santidade. E os perigos estão aí, os achismos. Não preciso mais orar, estou na nova aliança. Aí começa. Você não ora hoje, não ora amanhã, não ora depois, daqui a pouco você... Também precisa ler a Bíblia não, a Bíblia está no meu coração. Não leio hoje, não leio amanhã, não leio depois, pronto. Começa aí. Aí daqui a pouco, para quem na igreja? Pastor Marcos agora está fazendo tudo pela internet. Vou gastar gasolina, vou gastar meu tempo, vou ir para a igreja, para que esse negócio de igreja? E aí você não percebe. Onde está essa expertise? O capeta está fazendo você sair do caminho. Sutilmente. E daqui a pouco você fala assim, vou ficar em casa. E aí vai, gente. Uma sementinha hoje, uma outra sementinha amanhã, vai vindo outros conceitos, outros valores, outras coisas. Daqui a pouco a gente está tão envolvido como Davi, e a gente olha e fala assim, caramba, não dá mais para sair dessa teia que eu entrei. A solução agora é esconder, omitir, mentir. Só que entenda uma coisa, depois que o diabo tem a presa, quando há adultério, ele vai sempre expor. Quando há qualquer falcatrua envolvendo você, ele vai te expor. Porque o desejo dele é manchar as pessoas, denigrir a imagem das pessoas. E quando não tem isso, ele vai estar sempre lançando no sentimento, no coração das pessoas, culpa, medo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Qual é o nosso dever, então, diante dessa coisa toda? Bom, você já sabe, a obra consumada da cruz foi perfeita, ponto. É o que Paulo está dizendo para Colossenses. O nosso ponto agora fundamental é, como crentes, a gente precisa, eu vou usar uma frase que está no livro Qualificados, responder a Deus. Esse livro é maravilhoso, se você puder comprar, compre. Responder a Deus. A obra consumada já foi feita, no presente, no passado, no futuro, você já está salvo, ela é perfeita, Jesus já salvou você, Jesus já libertou você, Jesus já deu a vida eterna para você. Agora você precisa, como crente, responder com pureza,
Pastor, como é que eu vou responder tudo isso, vivendo nesse mundo que jaz no maligno? Simples, você está no mundo, mas você não é do mundo, porque dentro de você habita Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Então você foi qualificado por Ele, e você tem, no dia que você recebeu Jesus, instantaneamente entrou dentro de você a natureza de Deus. Graças a Deus por isso. Por isso que você mentia, não mente mais. Por isso que você adulterava, não adultera mais. Por isso que você roubava e não rouba mais. Por isso que você fornicava e não fornica mais. Por isso que você tinha gato net em casa e não tem mais. Porque a natureza de Cristo agora está em você. E a natureza de Cristo vai convergir em você, vai constranger você a ser santo, separado. E você está nesse novo reino, o reino de justiça, o reino de paz, um reino de abundância, que é o reino de Deus. E aí agora, respondendo, você vai ser uma pessoa pura. Pura nos seus sentimentos, pura na sua vida. Pastor, mas e a obra da carne? Às vezes vai aparecer. Sempre, gente. O que você vai fazer com a carne? Subjugá-la. Você pode dizer isso comigo? A minha carne tem que ser, todos os dias, subjugada. É o que Paulo diz em Romanos 12, de 1 a 3. Porque a sua carne vai querer sempre, aparecer. Se você tem um temperamento difícil, de vez em quando vai aparecer, tentar aparecer. Se você é uma pessoa impaciente, de vez em quando vai tentar aparecer. Mas você tem que fazer o quê? Subjugar a sua carne ao controle do Espírito. Pastor, mas isso é impossível. É impossível se você estiver vivendo uma vida como os gnósticos. Mas se você estiver vivendo uma vida como santo, é possível. Porque o Santo dos Santos habita dentro de você. E aí quando vier o pensamento, por isso que Paulo diz, tentado não ceda, é o pensamento. Pensamento veio, você pode impedir dele aparecer? Sim ou não? Pensamento veio lá, você está lendo o jornal O Dia, né? Não deveria ler porque não é um jornal de muita boa qualidade. Pastor, o Extra piorou, né? Também não tem muita qualidade informativa para você. Mas aí lá no meio lá tá todas as popozudas, todas aquilo tudo lá. Aí você está assim, meu Deus do céu, é a fulana da bateria da mocidade de Padre Miguel. Ih, rapaz, disseram que ela é um mulherão. Clico ou não clico? Clico ou não clico? Clico ou não clico? Vou clicar, pronto. Abriu uma brecha. Perguntou 2 vezes, já abriu uma brecha. Estou falando para os homens, né? Então tem que tomar cuidado. Pensou, Jesus, lava-me com teu sangue. Está repreendido um negócio desse. A melhor mulher é a minha guerreira, que quebrou pedra comigo. Se a gente tem tudo que a gente tem hoje, foi essa guerreira que está do meu lado. Se a gente é o que é hoje, é fruto dessa companheira virtuosa, amiga. Aí você traz à tua memória Provérbios 31. Você traz à tua memória os livros, as orientações de Provérbios, da sutileza do inferno. Se você tem essa fraqueza, gente, eu estou dizendo de um tipo de fraqueza, mas de repente teu problema é grana. Aí você está lá, né? Pai, caramba, o chefe saiu e o caixa está ali. Meu Deus, hoje entrou grana pra caramba. E eu estou com o meu bolso sem nada, estou com 5,40 para voltar para casa. Gente, se eu tirar aqui uns R$40 aqui, o chefe nem vai ver, né? Só 40, né? Pronto. Cedeu, mano, entrou nessa teia. Um abismo vai chamando outro abismo. No dia seguinte ele vai deixar a gaveta de novo para você, porque o diabo vai fazer ele deixar. E aí você já não vai pegar 40. Já está errado pegar 40, não tinha que pegar nada.
né? Vai pegar 60, daqui a pouco 100, daqui a pouco e pronto. Se a tua fraqueza é dinheiro, daqui a pouco pronto. Está todo enrolado. Todo enrolado. Velha natureza. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer? Resistir, gente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistência. E Paulo está dizendo para essa igreja: resistam, sejam puros. Vamos chamar de bobo, vamos chamar disso, vamos chamar daquilo outro. Não importa, deixa eu falar. Falem de mim, não tem problema, pode falar. Eu vou ter comunhão com um cristão. Gente, o grande problema da igreja contemporânea, desculpa, tá? É que os nossos amigos, 99%, não são crentes. Pastor, mas e aí? Eu estou dizendo para você que, querendo ou não, você vai ter... Mas eu não posso ter amigo que não é crente? Você pode. Mas o seu maior tempo tem que ser com pessoas que falam a mesma língua que você. Porque se você se reúne com quem está falando de mulher, falando de traição, falando disso, falando daquilo outro, falando daquilo outro, lá um belo dia, tu vai ceder. Se você não estiver em Cristo, se você não estiver firmado, você cede. Mas quem está em Cristo, né, procure, né, ter comunhão com quem fala a mesma língua que você. Então que você procure, né, no seu lar, ser um cristão. No seu trabalho. Pastor, pelo amor de Deus, ninguém sabe no meu trabalho que eu sou crente. Tem um problema aí contigo. Eu sou 007 anônimo lá, ninguém... Eu entro quieto, saio calado. Tem problema aí contigo, aí na tua salvação. Também você não vai chegar lá no trabalho, lá com a Bíblia. Ei, gente, sou crente da nova vida, glória a Deus, agora só quero ler a Bíblia aqui. Não é isso. Preciso não. A Bíblia diz que pelos frutos nós somos conhecidos. Qual fruto você está dando? No seu lar, no seu trabalho. Qual testemunho você e eu estamos dando na nossa rua? Isso é o responder, gente. A obra consumada foi feita. Agora eu preciso responder. Nos serviços. Pastor, eu prometo e não cumpro os meus compromissos. Eu sou um péssimo pedreiro. Aliás, eu tenho ojeriza pedreiro. Meu Deus do céu. Ou profissão para me dar problema. Mas tem pedreiro honesto. Graças a Deus. Que eu também já encontrei. De uma multidão de picareta que passou por aqui, né, eu encontrei alguns honestos. Amém. Mas situação. O cara pega uma obra aqui, uma ali, daqui a pouco você está no meio daquele furdúncio ali, a tua obra não acaba. E você fica estressado, né? Terrível. Mas no serviço, como é você? Se é o do sim, não? Eu tive funcionários crentes na minha função de gestor, tinha gente que cada dia matava a sogra, o pai, o carro, meu Deus do céu. Era terrível. Né? Você só chega atrasado? Ou você chega sempre com 15 minutos antes, pelo menos, na sua empresa? Se o patrão pede para você fazer hora extra, o que você diz para ele? Posso não, hoje eu vou para a igreja. Né? Você dá essa resposta para ele? Ou você diz para ele, estou aí, chefe, o que você precisa de mim? Aí depois vai vir orar, pedir aqui na oração de terça e quinta com o Irã, que foi demitido. Não vigiou? Vai ser demitido, né? Não tem sabedoria para receber a bênção que Deus está dando. Então, gente, entenda isso. Paulo está dizendo isso para essa igreja. Que a gente precisa ter essa postura, para que as coisas funcionem. E quanto mais você se posicionar, mais Deus vai te abençoar. Entenda uma coisa, nada podemos contra a verdade, se não usar a verdade. Use sempre a verdade, porque a verdade liberta.
A verdade sempre liberta. Então não minta, não omita, né? Seja uma pessoa fora do comum, naturalmente falando, mas seja um crente. Isso é ser um crente. E a gente fazendo isso, a gente vai